Vamos à correção do exercício número 2 do trabalho. Trabalho válido para o primeiro ano A e B e para os segundos colegiais. No exercício número 2, nós vamos falar sobre período, imagem, ponto máximo e ponto mínimo de uma função. Muitas vezes, montar um gráfico é meio complicado, fica difícil e é trabalhoso. Para isso, existem técnicas que nos ajudam a calcular o período de uma função sem precisar observar no gráfico. E a mesma coisa serve para a imagem. Então vamos observar. Eu quero calcular o período de uma função. O que eu devo observar? Você deve observar aquele troço que aparece na frente do x. Aquele trocinho que está na frente do x é o que vai te ajudar a calcular o período. Então olha lá. Eu vou olhar aqui, quem está na frente do meu x é o 5. Só que o 5 está dividido por 2. Então, quem acompanha o x é os 5 meios. Percebe, pessoal, que o 2 está dividido para o 5x e o 2 está dividido para o 3. Então, eu quero calcular o período dessa função. Para você achar o período, você pega 2π e divide pelo número que acompanha o x. Quem acompanha o x é os 5 meios. Então, vamos resolver isso daqui. Divisão de fração. Conserva o primeiro. Quem é divisão vira multiplicação, inverte o segundo. 2 vezes 2 dá 4π. 5 vezes 1 dá 5. Portanto, o período é 4π sobre 5. Então, facinho, questão para todo mundo acertar na prova. Toda vez que eu quiser achar o período de uma função, eu pego 2π e vou dividir pelo número que acompanha o x. Então, vamos lá, turminha. Vamos fazer a imagem agora, a imagem da função. E de imagem. Quem é a imagem? A imagem você vai olhar primeiro quem está, olha bem, multiplicando. Eu não falei mais, menos, não. Eu falei multiplicando o seno ou o cosseno. O número que multiplica o seno ou o cosseno é o 7. Então, a imagem varia de menos 7 até 7. Só que eu tenho na frente dessa imagem, eu tenho 2π. Então, eu estou acrescentando nessa imagem, estou empurrando a curva do gráfico 2π para cima. Então, eu venho aqui e somo 2π no menos 7 e somo 2π no mais 7. Portanto, a imagem vai ser de menos 7 mais 2π até mais 7 mais 2π. Essa é a imagem da função. Outra coisa, como que eu calculo o ponto máximo e o ponto mínimo da função? Ponto máximo é o maior número. O maior é onde tem tudo mais. Mais 7 mais 2π. E ponto mínimo é o menos 7 mais 2π. É o menor ponto da função. Então, agora falamos sobre isso. Vamos para o próximo exercício. Exercício número 3. Exercício 3 diz aqui, ó. Relações trigonométricas fundamentais. Calcule o valor de P de modo a obter seno ao quadrado de x igual a 2P mais 1 e cosseno de x 4P mais 1. Ah, professor, eu não sei resolver esse tipo de exercício. Não sei nem como começar. Primeira coisa, pessoal, é você observar que ele te deu o valor do seno e do cosseno. E nós discutimos em sala de aula uma fórmula que relaciona seno com cosseno. Vamos fazer uma revisão dessa fórmula para ficar bem explicada essa matéria? Então é o seguinte. Sala de aulas, nós comentamos que se eu tenho um círculo trigonométrico
Esse círculo foi construído com um raio valendo 1. Então, esse raio vale 1, esse raio vale 1. Raio é o que sai do meio e vai até a ponta da circunferência. Então, se isso é raio, que vale 1, isso daqui também é raio e esse outro também é raio. E ele vale 1. Aí eu peguei e formei um triângulo, ó. Nessa parte de baixo, eu coloquei o cosseno, porque é a reta que está deitada. E nessa parte de cima, eu coloquei o seno. Depois que eu formei esse triângulo retângulo, ó, no círculo trigonométrico, eu consegui tirar uma relação importante, ó. Aqui é 1, aqui é cosseno de um ângulo qualquer, e aqui é seno de um ângulo qualquer. O que relaciona nesse triângulo? O teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Aí eu tirei uma fórmula que eu falei que é muito importante para vocês. Ó. O quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E 1 ao quadrado vale 1. Portanto, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai dar 1. Então, sempre que eu quiser misturar seno com cosseno, eu uso essa formulazinha aqui. Então, vamos fazer ela aqui, ó. Eu tenho seno e tenho cosseno. Ele quer que ache o valor do P. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado do x tem que ser igual a 1. Observe aí que seno de x vale 2p mais 1. Então, eu tenho 2p mais 1 ao quadrado. Mais, observe também que cosseno de x vale 4p mais 1. Então, eu tenho 4p mais 1 ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Resolvendo 2p mais 1 ao quadrado. A escolha é do cliente. Ou você resolve por produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou você faz aquele chuveirinho aqui, ó. 2p mais 1 vezes 2p mais 1. Ó. Resolvendo, temos quadrado do primeiro mais 4p mais 1. Resolvendo o outro, 4p mais 1 ao quadrado. Eu tenho 16p ao quadrado mais 8p mais 1. Tudo isso igual a 1. 4p quadrado com 16p quadrado, eu tenho 20p ao quadrado. 4p com 8p, eu tenho 12p. Mais 1 com mais 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Agora eu tenho uma equaçãozinha de segundo grau. Vamos resolver a equação para saber o valor do P. Aplicando delta aqui na equação, eu tenho 144 menos 4 vezes 20 vezes 1. Eu tenho 144 menos 80. Portanto, delta é igual a 64. Fazendo Bhaskara, eu tenho menos 12, mais ou menos raiz de 164, sobre 2 vezes A. 2 vezes 20, 40. Resolvendo o caminho do mais, turminha. Menos 12 mais 8, menos 4. Menos 4 sobre 40. Se eu simplificar por 4, dá menos 1/10. Menos 12 com menos 8, menos 20 sobre 40, que dá menos meio simplificado. Portanto, está aí o valor de P para que aquilo aconteça. P igual a menos 1/10 ou P igual a menos meio. E para resolver isso, eu usei essa relação trigonométrica. Agora, corrigindo a letra B do exercício. Sabendo que cosseno de x é igual a menos 5 sobre 13. Calcule seno de x.
O mesmo esquema, ó. O exercício nos deu o valor do cosseno de x e pediu que nós calculemos o valor do seno de x. Deu cosseno e pediu seno. Deu seno e pediu cosseno. Eu uso aquela formulazinha importante que a gente trabalhou em sala, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Repare bem no exercício que ele nos deu o valor do cosseno. Então, eu tenho seno ao quadrado de x mais eu tenho cosseno. Quanto vale o cosseno? Menos 5 sobre 13 ao quadrado igual a 1. Agora, nós iremos resolver essa continha aqui, ó. Seno ao quadrado de x, 5 ao quadrado, 25, 13 ao quadrado, 169 igual a 1. Isolando o seno ao quadrado de x, que é o meu objetivo do jogo, eu vou tirar daqui o 25 sobre 169. Quem é mais, vira menos. Tirando esse MMC aqui, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, teremos isso. 169 menos 25 dá 144 sobre 169. Nosso objetivo é o valor do seno de x. Então, quem é seno ao quadrado vira potência. É potência, vira raiz. Raiz quadrada de 144 sobre 169. O número que duas vezes ele dá 144 é o 12. O número que duas vezes ele dá 169 é o 13. Portanto, o seno de x vale 12 sobre 13. Só que você não pode esquecer que falta uma coisa ainda. O exercício nos falou que o cosseno está entre π e 3π sobre 2. Da aula você lembra que π vale 180 graus. Você lembra que 3π sobre 2 vale 270 graus. Ó, 180 dividido por 2 dá 90. 90 vezes 3, 270. Portanto, essa resposta que eu encontrei do meu x, ela está entre 180 graus e 270 graus. Assim, ó. (180 graus está aqui, 270 graus está aqui. O que eu encontrei está nesse pedaço. Vamos ver se eu encontrei o seno ou se eu encontrei o cosseno. Eu encontrei o seno. Então, eu tenho que analisar o sinal do seno nesse pedaço que eu grifei com vocês aí, ó. Seno é a reta que está em pé. Para cima ela é positiva, para baixo negativa. Então, esse pedaço que eu risquei pegou a parte de baixo. Então, nesse quadrante, o seno é negativo. Então, eu venho aqui no meu resultado e coloco um menos, que é aquele intervalo que me interessa. É isso aí, acabamos mais um exercício de correção. Próximo vídeo iremos corrigir a atividade número 4. Por enquanto, um abraço para vocês, pessoal.